Olá, gente, tudo bem com vocês? Um tema que a gente vê que é meio que tabu dentro da esquerda é a questão da religião, né? É um tema complicado. E tem um vídeo que eu vi da internet, do Chavoso da USP, era um canal que eu ainda não conhecia, né? Fui conferir esse canal e ele lançou um vídeo muito interessante. Eu vou aqui fazer alguns comentários a respeito desse vídeo, né? Que é um vídeo bem legal sobre esse tema da religião e o marxismo. O que eu vi do Chavoso foi um vídeo muito bom, porque é um vídeo que ele está muito bem embasado, né? Ele se embasa muito bem ali pelos principais teóricos do marxismo, citando textos de Marx, da Rosa Luxemburgo e de Lenin, né? Então são os principais, estão entre os principais teóricos do marxismo, né? Então o cara está muito bem embasado. Na verdade, a proposta do Chavoso é tirar um preconceito que existe tanto por parte de pessoas de direita, quando vão criticar o marxismo, como até mesmo de pessoas de esquerda em relação ao marxismo. Ou seja, até pessoas que fazem propaganda pró-marxismo que não sabem exatamente o que é o marxismo. Não estudam, não leram nada sobre Marx ou sobre os principais teóricos do marxismo. E por isso tomam assim frases soltas, descontextualizadas e por aí vai e atribuem aquilo ali, né? Falam, não, isso aqui, ó, o marxismo é isso aqui. Reduzem o marxismo a essa frase descontextualizada, sem uma compreensão melhor. Então, um exemplo é essa frase de que a religião é o ópio do povo, né? Então a religião seria aquilo que faz com que as pessoas se iludam, né? E por conta da religião, elas não se voltem contra o sistema capitalista, né? E essa seria, no caso, a interpretação que as pessoas dão, né? Tanto a direita, para dizer que o marxismo é contra a religião, é intolerante. Logo, olha, se você é cristão, você não é marxista. Assim como uma parte das pessoas que se dizem marxistas também dizem, olha, você vê o marxismo cristão, você se diz marxista e se diz cristão, você é incoerente, está errado, não faz sentido, né? E o Chavoso ele vai justamente falar, primeiro ele fala a respeito dessa citação em si de Marx, né, que é de um livro de 1844, ou seja, a fase que o Marx ele está basicamente iniciando assim sua produção científica, né? Não sei nem se dá para chamar de científica ainda, né? Filosófica, vamos dizer assim, produção filosófica, sua produção literária, um dos primeiros livros de Marx, na época em que Marx ainda era um hegeliano, ou seja, um idealista, né? E Marx depois vai romper completamente com esse idealismo, romper com os hegelianos, criticar os hegelianos e criticar até mesmo aquilo que ele havia produzido, obviamente. Afinal, era fruto desse pensamento do idealismo hegeliano, né? que era um pensamento predominante no período. E Marx foi muito influenciado por isso, né? Pelos chamados hegelianos de esquerda. Existia os hegelianos de esquerda e de direita, né? Então eram interpretações, análises, né, do pensamento hegeliano para a direita e outros para a esquerda. Então assim, essa era a grande discussão naquele momento. E o Marx foi um dos que romperam com esse pensamento hegeliano, esse pensamento das ideias. Por que isso é importante a gente entender, né? Como o Chavoso mesmo explica. Essa crítica que o Marx havia feito sobre a religião, ele colocou a religião como, vamos dizer assim, a coisa pior, né? Demonizou a religião, digamos assim. Fez isso porque ele acreditava que eram as ideias que moviam o mundo, né? Então, primeiro eram as ideias, essas ideias depois, através de uma consciência e tal, fazia com que as pessoas tomassem posições diferentes e aí aderissem a essa ideia de luta de classe, né? Então era como uma questão de ideias ainda, né? E Marx depois ele vai perceber que não é bem assim, que não é as ideias, né?
Então, ele vai se tornar um materialista, né? Vai adotar o modelo materialista dialético ali junto com o Hegel, né? Então, é uma coisa que o Marx ainda ia adotar. Então, essa citação de Marx dizendo que isso é o marxismo já é errado, porque afinal era um período que o Marx ainda não havia adotado esse método materialista do materialismo histórico, que é o que caracteriza, na verdade, como o Chavoso explicou muito bem, o que é o marxismo, que é o marxismo. Então, na verdade, o Chavoso ele está explicando que existe, e que existe mesmo, um preconceito em relação ao pensamento marxista. Ou seja, as pessoas falam de uma coisa dizendo que aquilo é marxismo, sendo que não é, né? E pegando essas frases soltas e frases essa frase de Marx que do tempo que ele não era marxista. E corroborando mais ainda com isso, ele vai trazer o pensamento de outros pensadores marxistas, como o Lenin e a Rosa Luxemburgo, que não se opõem frontalmente à religião. Eles defendem que o trabalhador ele tem o direito de ter sua religião, não deva interferir isso, e mesmo, além disso, além dessa preservação desse direito, eles dizem que não há diferença nenhuma. Praticamente eles dizem assim, olha, é uma questão de escolha do indivíduo. Se o trabalhador quiser ter uma determinada religião, ele tem todo o direito disso, e isso não diminui ele como como pessoa, nem mesmo como militante político, nem na sua atuação dentro de partidos, dentro da sua militância política, né? Então a gente vê que dentro do pensamento marxista, dentro dos autores marxistas, essa ideia de que porque o sujeito tem uma determinada religião, então ele não é militante de esquerda, ele não é de esquerda, é uma ideia falsa. Não está presente em Marx, não está presente em Lenin, não está presente em Rosa Luxemburgo. Então, sim, é uma ideia falsa, é uma propaganda falsa que foi feita por pessoas que se julgavam marxistas e propagaram o marxismo de uma maneira errada. Seja aquelas pessoas que eram contra, fazer uma propaganda negativa do marxismo, ou sejam aquelas que eram a favor. Agora, se essa religião ela está ligada ali à questão do poder diretamente e tudo mais, aí sim. Então o problema não é a religião em si. Ou seja, não é o fato do sujeito ele ter uma determinada crença, acreditar num Deus, acreditar num céu e aquilo tudo. É como isso interfere na questão de luta de classe. Se isso interferir, né, aí sim, realmente está errado, realmente é complicado. Agora, o fato simplesmente do sujeito acreditar em Deus, ter uma determinada religião, e aquilo não prejudicar nesse sentido, o sujeito ter uma visão realista da coisa, vamos dizer assim, e não metafísica, ou seja, basicamente é o seguinte, se o sujeito separar a sua religião da atividade política, que é o certo, aí sim, entendeu? Então, e vai justamente naquela ideia que a gente fala, assim, tanto sobre a laicidade, né? Ter um Estado laico, por exemplo, preservar esses valores. Nunca a gente diz, não tenha religião, você não pode acreditar em Deus, você não pode acreditar nisso ou naquilo, porque aí é um campo metafísico. Não importa. Contanto que o sujeito, ele não misture as duas coisas. Se o sujeito misturar as duas coisas, aí sim é um problema.